Vamos entender tudo o que o Servibot fala em Marvel vs Capcom 2 e também conferir algumas curiosidades. Oi. Servibot, na verdade, não é só um robozinho, na verdade são vários. Fala, René, e a todo mundo que tá acompanhando o canal. Os Servibot são esses robozinhos amarelos e eles foram criados pela Trombone na série Mega Man Legends. Eles foram criados para serem os subordinados dela, para ajudar ela a roubar tesouros, pois eles são da gangue dos Bones. E apesar de eles serem robôs, eles têm a grande capacidade de expressarem emoções como pânico, tristeza ou alegria. E a atriz responsável pela voz do Servibot em Marvel vs Capcom 2 foi a Chisa Yokoyama, que também é a mesma atriz responsável pela voz dos Servibots nos jogos da franquia Mega Man Legends. Vamos começar conferindo o que acontece logo antes da luta. Pode ser que o Servibot venha lá do alto, ele aparece caindo porque ele veio voando com uma hélice que sai da cabeça dele. Mas pode ser que ele apareça conversando com um outro Servibot. E o que aquele outro Servibot ele tá falando pra gente é gonyo 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 gonyo. Gonyo 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 gonyo. E o que acontece é que em japonês, gonyo gonyo é a onomatopeia pra cochichar. Então é mais ou menos como se ele estivesse falando ali. Cochicho, cochicho, cochicho. Tá cochichando com o nosso Servibot lá, depois vai embora. Agora durante a luta, quando a gente troca de lutador e o Servibot sai, ele fala uma coisa. Ele fala sayonara. Sayonara. Que não tem segredo, significa adeus. Tá falando adeus ali pro oponente. Mas quando a gente troca de novo de lutador e o Servibot entra, ele fala outra coisa. Boku kobun desu. Boku kobun desu. E essa frase literalmente significa eu sou o capanga. Só que o interessante aqui é que Kobun, que significa capanga em japonês, é o nome desses robozinhos no Japão, né? No Japão eles são chamados de Kobun. E quando veio pro ocidente, eles mudaram esse nome para Servibot. Na pronúncia em inglês, Servbot. E se você for ver, esse Servbot é um nome bem legal, porque eles juntaram duas palavras, a palavra service e a palavra robot. Service é serviço, servir, e robot é robô. Então, service robot, robô de serviço, né? Aí eles juntaram tudo e ficou Servbot. Um nome bem criativo. Em português seria o robô capanga. Seu pau mandado! Agora a gente tem algumas curiosidades interessantes em relação à movimentação do Servibot, porque ele tem 3 poses de luta diferentes que acontecem de forma aleatória quando a gente resolve deixar ele parado lá. Pode ser que ele fique balançando o corpo todo alegre lá pra frente e pra trás. Pode ser que ele fique com uma cara de chateado assim, né, olhando ao redor, parece até que tá meio impaciente procurando alguma coisa. Ou ele pode ficar movendo o corpo de um lado pro outro assim e balançando os braços com uma cara de bobo alegre. Mas uma outra coisa muito interessante é que todos os golpes normais do Servibot, né, ou seja, quando a gente aperta soco ou chute, tem uma temática de comida. Então, por exemplo, se a gente aperta o botão fraco em pé, ele vai descascar uma cebola. E esse é o ataque dele. E se a gente aperta o ataque forte, ele vai estender uma toalha de mesa. E quando a gente faz esse ataque da toalha de mesa, ele fala um sore. Sore! Que é só um grito só, é como se fosse um vai, toma. Agora se a gente faz o ataque fraco abaixado, o Servibot descasca uma batata. E se a gente faz um golpe forte, ele acaba salvando uns pratos ali de cair. Agora quando a gente faz o soco fraco pulando, ele corta uma cenoura. E se a gente continua esse ataque, ele tempera uma comida que tá numa panela ali, mas acaba voando tudo e batendo no oponente. O outro ataque fraco dele no alto, ele acaba fritando o arroz ali, jogando o arroz amarelado pro alto. E se a gente continua esse ataque, ele acaba colocando arroz branco no prato. Agora, quando a gente faz o soco forte, ele bate com uma bandeja no oponente. E nessa bandeja a gente vê que tem um prato com arroz branco e curry, assim como um copo d'água e uma colher. E se a gente bate com um chute forte no alto, ele tira uma outra bandeja diferente com um prato de arroz branco e um recipiente com curry.
E o Servibot tem toda essa temática de comida assim, porque no jogo Misadventures of Trombone pro PlayStation 1 tem um minigame que você tem que preparar as refeições pros Servibots. Agora um outro golpe bem diferente do Servibot é o agarrão simples dele. Se você prestar atenção nesse agarrão, na verdade aparece um rato ali, o Servibot acaba se assustando e pula por cima da cabeça do oponente. E quando ele faz isso, ele fala Kono. Kono! E esse Kono aqui é como se fosse uma ofensa que não se completou. É tipo um ora, seu. Eu acho que ele tá falando isso com um rato, né? Porque o rato assustou ele pulou por cima da cabeça do oponente e esse acaba sendo o agarrão dele batendo no oponente. E de vez em quando o Servibot apanha, ele fala uma coisinha. Ele fala Itai. Itai! E esse Itai aqui é o equivalente em japonês de ai, né? Ele tá falando ai. Ai! Já em relação aos golpes especiais, tem um que o Servibot come uma coisinha lá e cospe fogo. O que ele come ali é kareraisu, que é um arroz com curry. E curry é uma comida apimentada, então a gente vê ali que ele come, né, sente que tá bem apimentado mesmo e acaba cuspindo fogo. Só que quanto mais a gente segura o botão, mais ele sente essa ardência aí do curry e o fogo sai maior. Só que se você segurar o botão por muito tempo, o fogo acaba saindo bem pequenininho e o dano é quase zero. Tem um outro golpe bem diferente também, que o Servibot entra num outro robô ali que avança e vai atirando no oponente. Mas a gente vê que ele fica todo atrapalhado ali de cabeça pra baixo, né? E depois fica até tonto, porque ele não conseguiu entrar direito no robô. Esse robô aí é mais uma criação da Trombone, porque ela é uma mecânica ali, ela cria vários robôs diferentes e tem esse símbolo aí, parece meio que uma caveira, não sei, que representa aí todas as criações dela. Tem um outro ataque interessante também, que o nosso Servibot chama outros Servibots pra ajudar a gente na luta. E dependendo do botão, esses outros Servibots fazem alguma coisa diferente, mas o nosso Servibot sempre fala a mesma coisa. Ele fala Engo Yoroshiku. Engo Yoroshiku. Engo Yoroshiku. Engo Yoroshiku literalmente significa contamos com a sua ajuda, ou eu conto com a sua ajuda. Porque é isso que ele tá fazendo, né? Contando com a ajuda dos companheiros dele. E se a gente faz esse ataque com um botão de chute fraco, o outro Servibot vem voando com aquela hélice lá e bate no oponente. Agora, se a gente faz com chute forte, o Servibot vem voando também, só que ele só passa ali no alto, caso o nosso oponente pule. Se a gente faz esse golpe com um soco fraco, um Servibot vem correndo ali e fala alguma coisa que muda aleatoriamente. O que acontece é que esses Servibots que vêm correndo, eles estão com uma bandejinha na mão. Pode ser que eles não falem nada, pode ser que eles só deem um grito, mas pode ser que eles falem o nome da comida que eles estão carregando também. Então pode ser, por exemplo, que passe um Servibot que fale isso. Ele fala exceto. Exceto. Esse E aqui vem da pronúncia em inglês de A, né? A letra A. E seto vem do inglês set, que significa um conjunto. Então, literalmente, exceto significa conjunto A. E tem mais 3 conjuntos desse que os Servibots falam que são as próximas letras. Então, a gente pode ter esse, por exemplo, que é o biseto. Biseto! Ou seja, o conjunto B. Esse é o shiseto. Shiseto! Que é o conjunto C. E na verdade foi gravada uma voz extra para o conjunto D, que seria o diseto. Mas essa voz acabou não sendo usada no jogo. E sim, esses são os nomes dos pratos que eles estão carregando, porque o que acontece é que no Japão é muito comum quando você vai num restaurante, tem alguns pratos com esses nomes. Por exemplo, você tem o eseto, que é o conjunto A, então pode ser arroz, frango e salada. Aí você vai pegar o biseto, é macarrão com camarão. É claro que isso varia muito de restaurante para restaurante, não tem nenhuma regra, tá? Mas é um jeito que os restaurantes encontraram de facilitar o nome dos pratos para você pedir. A gente pode até adaptar para prato A, ou então almoço A. Ah, me dá o prato A. Aí ele quer um prato B. Ou seja, cada Servibot aqui tá carregando um prato diferente. Dependendo desse conjunto que ele fala, é um prato diferente. Se você observar ali, o pratinho realmente é diferente no jogo. Só que fora esses 4 conjuntos, A, B, C, D, tem mais outros 2 pratos que o Servibot pode falar também. Um deles é esse, que é o kareraisu. Kareraisu!
Kare é uma comida apimentada muito popular aqui no Japão, que veio da Índia, né? Que nada mais é do que o curry. E raisu vem do inglês rice, que é arroz, né? O arroz mais ocidental. Então, kare raisu é arroz com curry. E é esse o prato que esse servibot está carregando. E um outro prato que pode aparecer também é esse. O que ele fala que é udon. Udon. E udon é um tipo de macarrão japonês, né? É udon mesmo. E todos esses pratos de comida, esses ataques, é uma referência ao minigame que a gente tem dentro de Misadventures of Trombone do PlayStation 1, onde você tem que preparar diferentes pratos para cada servibot. Na versão japonesa desse jogo do PlayStation 1, os nomes dos pratos são exatamente esses mesmos aí de Marvel vs Capcom 2. Na versão em inglês eles alteraram, né? Então em vez de ser eiseto, biseto, ficou A-lunch, B-lunch, né? Que é o almoço A, almoço B. E ao invés de udon, eles têm um espaguete. Agora, quando a gente faz esse ataque de chamar um servibot no meio da luta, mas com um botão de soco forte, o que acontece é que vem um servibot e joga um terceiro ainda pra cima do oponente, que agarra ele e fica segurando ali pra gente bater. Mas o interessante é que se a gente não bate no oponente, esse servibot que fica segurando ali solta e vem correndo com um cristalzinho. E se a gente pega esse cristal, a nossa vida enche. Só um pouquinho, mas enche. Mas que cristal é esse? Na série Mega Man Legends existem os refratores, que são grandes cristais que ficam escondidos em cavernas subterrâneas, e a humanidade usa eles como fonte de energia. Esse pequeno fragmento que a gente encontra no Marvel vs Capcom 2 representa um fragmento desse refrator, o que explica o fato de você estar roubando do inimigo e recuperando para você e enchendo a sua própria vida. Inclusive, quando o servibot perde no meio da luta, ele acaba explodindo e soltando vários desses cristais aí. E o lutador que pegar esses cristais acaba recuperando um pouquinho de vida. Agora, uma coisa interessante sobre o servibot é que se a gente aperta o botão de provocação, ele só boceja assim e provoca o oponente normal. Só que se a gente faz um Hadouken com o botão de provocação, ele acaba jogando um aviãozinho de papel. E quanto mais a gente segura o botão de provocação, mais longe esse aviãozinho vai. E acaba explodindo e acertando o oponente. A gente consegue inclusive controlar a altura do aviãozinho, colocando para cima ou para baixo. Agora, em relação aos movimentos especiais do servibot, ele tem esse aqui. A gente vê que o nosso servibot se troca ali com uma roupa de chefe, né? E aí todos os outros servibots vêm correndo com a bandeja vazia e pegando comida com ele. E nisso acabam batendo no oponente. E o que o nosso servibot fala no começo é Gohan desu yo. Gohan desu yo! Gohan literalmente significa arroz, tá? Mas pode ser almoço, refeição também. Então quando ele fala Gohan desu yo, é como se ele estivesse falando, é hora de comer, é hora do almoço. E aí nisso todos os outros servibots vêm correndo e todos começam a falar o que eles querem ao mesmo tempo junto ali, né? Então você escuta bem rápido ali, tudo junto. Eiseto, biseto, tudo misturado ali bem rápido. Agora, uma curiosidade é que esse especial causa 40 hits no oponente. E faz sentido a princípio, né? Porque a Trombone tem 41 servibots e o nosso servibot tá só servindo a comida ali. Então os outros 40 passam e batem no oponente. Mas se você olhar com atenção, lá ali no meio dos servibots tem um macaquinho. E esse macaquinho é o Data, que é um personagem também da franquia Mega Man Legends. Que dentre outras funções, ele salva o nosso progresso no jogo. Então se ele bateu ali, tem 39 servibots com o nosso 40. Tá faltando um, tá? Não sei. O servibot tem um outro movimento especial também, que é esse. A gente vê que os outros servibots vêm, se fundem com ele e fica um servibotão grandão ali com uma marreta e a gente pode ficar marretando o oponente dos dois lados se quiser. E o que ele fala no começo ali é um Ikuzo. Ikuzo. Isso aqui não tem segredo nenhum, tá? Ikuzo significa vamos lá, bora lá. Não gostei da brincadeira. Já em relação às poses de vitória do servibot, pode ser que ele só coma ali e durma.
Ou pode ser também que ele joga um aviãozinho de papel e sai correndo atrás dele. Mas pode ser que ele jogue o aviãozinho de papel também, só que depois o aviãozinho que vai atrás dele, e aí ele fica todo desesperado correndo. E quando o Servibot perde, ele tem uma fala também. Ele fala Yararechaimashita. Yararechaimashita. Que significa simplesmente eu fui derrotado. Fui derrotado. Agora fala pra mim, você acha que esse Servibot foi uma boa escolha de personagem em Marvel vs Capcom 2 ou você acha que poderiam ter colocado um outro personagem no lugar? Conta pra mim nos comentários. Fala aí, Renezinho. Muito obrigado pelo convite e a todos que estão acompanhando o canal. Aquele abraço. Joguem Mega Man, hein? Então é isso e tchau.